Boa noite, pessoal. Aqui, mais uma vez, duas professoras, meia dúzia de mil-réis no bolso e um sonho, que é restabelecer e fortalecer as nossas conexões em família. Boa noite, minha amiga. Pois então, pessoal, é isso mesmo. Tatiana Santos, Sabrina aí na área, e estamos com mais um Sala Aberta. Na continuidade daqueles nossos programas anteriores aí falando sobre virtudes, né, minha amiga? Sim, sim. Então, foram uma série aí, né, de 4 episódios, esse sendo o quarto e último, então, episódio. Não significa que não vamos falar mais sobre virtudes, acho que isso é uma coisa que a gente incorporou já na nossa fala, faz parte de Sala Aberta, e eu espero que faça parte na rotina, na vida de vocês também, não só falar, mas como se policiar e sermos exemplo, então, de virtudes para os nossos jovens e nossas crianças que estão um pouquinho precisadinhos, né? Com certeza, nós falamos ali de virtudes na escola, foi Uhum. bem interessante, juventude e espiritualidade. E foi bem interessante, inclusive, com essa movimentação aí que está ocorrendo da adotização, da erotização, essa questão do FELCA tem sido os meus planejamentos últimos na escola, né? Ensino Fundamental 2. E até o nosso último corte eu achei bem interessante que a gente fala quem é que está sendo hoje o mentor e ocorreu a coincidência de estar aí nesse movimento do FELCA que está sendo visto como um salvador. Exatamente. Ele trouxe aí esse movimento FELCA com esse tema que leva a gente a refletir também nessa que falta muito a fazer. Sim. As pessoas, infelizmente, perderam a coragem de postar o que realmente devem, de reclamar o que realmente devem reclamar e de pôr o dedo e dizer, ó, isso está errado. E se me perguntasse assim, para ti, qual é o diferencial do FELCA, para mim foi esse, ou seja, ele deixou um pouquinho as outras questões aí de influência que ele poderia exercer, que ele já ganhava dinheiro com isso, e realmente disse, não, eu vou parar aqui, agora é uma reflexão praticamente espiritual, porque ele realmente aí com isso, com essa função do Congresso, vai ajudar aí muitas crianças a serem protegidas e a restaurarmos um pouco dessas virtudes que a gente precisa, principalmente na primeira infância, ali na adolescência. Sim, e lembrando que assim, ele já fazia, né, um trabalho fazendo um alerta sobre coisas que não tem nem sentido, né, na internet, como até no TikTok mesmo, que se fazia aquelas lives de NPC e tal, e aí ele começou a fazer aquilo de uma forma, né, engraçada e tudo, para chamar atenção e falando sobre aquilo ali, até que foi obrigado, né, o TikTok a pegar e proibir pela aquilo falta ali. de sentido daquilo ali, né? Podendo aproveitar o tempo, podendo aproveitar aquele espaço para muitas outras coisas, então ele também trouxe essa reflexão. Então, as redes sociais e a internet como um todo realmente devem estar se sentindo incomodadas, porque ele colocou o dedo na ferida e falou, tá errado, tem poder para rever, tem como fazer isso, e os algoritmos estão aí mostrando que quem está por trás pode mexer nisso, sim. Sabe o que está fazendo, sabe que está facilitando esse tipo de coisa. Sim, sim. E em relação até ao Instagram, eles falaram uma coisa muito interessante, né? Que o Instagram não é um álbum de fotos, né? A nossa geração aqui, 40 a mais, acaba tendo aquilo ali como um álbum de fotos sem entender a gravidade que é tu expor, né? E até deram algumas dicas ali, inclusive, tipo, se tu vai postar uma foto com teu filho, não posta ele sozinho. Posta tu junto, bota um outro contexto, porque ajuda, inclusive, a excluir um pouquinho esse olhar dessas pessoas com maldade, né, para aquela foto ali. Enfim. Então, esse é o nosso quarto episódio. Eu já peço, então, né? Nós pedimos aí para você que estiver acompanhando agora o nosso episódio, que comente, curta, compartilhe e quando for fazer o teu comentário, utilizar a hashtag virtudes que unem, tá?
a hashtag que a gente escolheu para essa semana, então, Virtudes que Unem. Sempre que for comentar alguma postagem nossa em relação ao episódio de hoje ou qualquer outra, se utilizar essa hashtag aí, vai estar dando também o engajamento para nós. Aí a gente agradece de coração. Começar, então, nosso primeiro bloco, que é falando sobre esse desafio, então, né, das famílias. A nossa conversa, então, sobre esses conflitos e desencontros dentro de família, das famílias, da rotina das famílias, a rotina cada vez mais abarrotada de coisas, né, que a gente acaba realmente ficando assim, deixando a desejar, né, com os filhos. Muitas vezes a gente não sabe o que eles estão fazendo no quarto, é o dia inteiro, chega da escola e vai pro quarto e almoça lá e toma café lá e tu tá trabalhando, tu não tá em casa para tu poder controlar. Por mais que a gente diga assim, ó, Florinho, sai do quarto. Exato. Tu não tá lá para puxar ele pela orelha e vai mandar fazer alguma coisa, né? Então, esse eu acho que tem sido o maior desafio aí da atualidade. E aí a gente sempre passando ali algumas dicas, inclusive práticas, né, de reconexão, né, uma escuta ativa, a gente fala muito sobre isso, né, tu realmente parar um pouco e ouvir o teu filho e muitas vezes questionar coisas deles, né, ter um ritual de gratidão para tua família, com a tua família, e trazer essa criança, esse adolescente para participar disso, faz com que, através do exemplo, tu gere ali também uma rotina onde a gratidão está incluída, né? E um tempo maior de qualidade, né? Às vezes a gente também não precisa estar fazendo nada, ou estar fazendo nada de muito sofisticado, muito cheio de frufru. Assistindo uma série, ou vamos tirar a televisão, então, do contexto. Vamos sentar um pouquinho no sol, descascar uma laranja, uma bergamota e conversar um pouquinho, né? Exatamente. No final de semana. Porque, assim, muitos pais também, ou responsáveis, e sempre que eu vou falar em família, volto a falar, porque coloco para os alunos isso sempre. A família aqui não é aquela de margarina da Quali. É a avó que cuida muitas vezes, é um vô, é uma tia que ficou com a guarda, é uma avó, ou seja, são dois pais, são duas mães. Então, sempre trazendo essa realidade e esse período em que nós estamos vivendo aqui, 2025. Porque quando falam em família, às vezes eles trazem esses questionamentos. Sora, mas na minha família é assim, na minha família... Então, a Sora está falando aqui como qualquer configuração familiar. E nessa qualidade do tempo, muitas vezes eles reclamam o quê em sala de aula? Não, a qualidade de vida da minha mãe, do meu pai, da minha tia, da minha avó, estão comigo, mas estão no celular. Estão comigo, mas dizem, só um pouquinho, só vou resolver uma coisa aqui. Não é isso, gente. E eu sou tentada a fazer isso, tu também é tentada. Sim. Né? É bem interessante nós estarmos ali com um celular que traz um mundo inteiro, várias mensagens, aquela correria para responder, para resolver. Mas tu está falando agora aqui para nós tempo de qualidade, ou seja, estar ali de corpo e de alma presente, porque eles percebem quando nós estamos ali de verdade, assim como eu sempre digo para o aluno percebe quando o professor está ali e quando o professor só está ali com o seu planejamento passando no quadro. Uhum. E aqui vale para essa reconexão também familiar. As pessoas hoje têm dificuldade de se olhar nos olhos, de se olhar, sim, de ter uma conexão via olhar, que é o espelho da alma da gente. Então, será que falta tanto tempo que a gente não pode nem olhar nos olhos? Tem coisas faltando aí, tem que ser feitas essas reflexões, tem que ser posto o dedo na cara. E como eu falei nos outros podcasts aí, que fecha com esse quarto, mas é uma representação simbólica de uma situação que vai continuar no nosso programa, é uma frente do nosso programa, é uma das frentes do programa, que é assim, vamos nos reconectarmos como seres humanos. De máquina, eu já falei, a gente está aí, sendo surpreendido todos os dias. Daqui a pouco sendo comandados, como eu falei, e não duvidem pelas máquinas aí. Daqui a pouco a minha supervisora é uma IA. Não duvidem disso que eu estou falando. Então, essa reconexão coração, espírito, alma, dar o tempo, né, Sá? O tempo é a coisa mais preciosa que a gente pode dar para alguém. Sim. Mas um tempo verdadeiro.
Muitas vezes a gente está preocupada em correr atrás, né, do faz-me rir ali, para poder dar para o filho. Mas eu quero dar, eu vejo aí a gurizada toda usando aí uma calça e tal, vou lá, vou comprar. Mas essa calça aqui... Quantas vezes? Dá 3 da minha. E quantas vezes? Tem que fazer, vamos ver se dá. Não, Quantos parceladinho meses? Dá. Aí dá um tênis, dá isso, daquilo. Pô, a gente se mata para dar as coisas, para fazer as coisas dentro de casa. E muitas vezes joga isso, né? Na cara deles. Mas olha aqui, meu. Eu me mato trabalhando para te dar as coisas. Quem foi que disse que é isso que eles querem, né? E muitas vezes a gente ouve, eu não pedi. Uhum. Tanto é, pessoal, que existe também a mesma situação de tu pegar e prestar atenção. Teu filho não dá muita bola mesmo para cuidar. Não cuida do celular, não cuida do tênis, não cuida da calça, não cuida nem o quarto, porque não é isso que agrada, não é isso que eles querem. Isso aí é plus. Não é isso que preenche. Não é isso que tá fazendo falta, né? Também tem isso. Eu lembro que na minha juventude eu queria muito essas coisas. Por quê? Isso era o que me fazia falta. Eu não cobrava a minha mãe, que a minha mãe não estava comigo, que não conversava comigo, que o meu pai não se interessava em saber das minhas notas. Pelo contrário. Era assim, ó. Que mãe chata, não larga do meu pé. Que pai chato, não larga do meu pé. Eles estavam ali por mim. Exato. Hoje, quando eu pergunto para o aluno, porque eu olho o caderno, dou nota para o caderno, isso seria um absurdo tu falar em Fundamental 2, porque tu entende bem, tu, né? Tá na rotina. Agora, gente, quando eu pergunto para eles, tá aqui o visto, né? Para o pai, para a mãe, para alguém ver. Uhum. Nossa, senhora, ninguém olha o meu caderno. Puxa, quando ele fala aquilo, ninguém olha o meu caderno, eu sinto um ressentimento, sabe? Eu sinto que ali ele gostaria que eu olhasse o caderno, nem que fosse para repreender quando eu digo, pai, essa letra, fulano. Caprichar nessa letra, vou dar o visto aqui, mas no próximo que a letra melhore, né? Tamo aí. Então, tu sente, né, que eles gostariam que nem que fosse uma repreensão. Sim. Mas que o pai olhasse e dissesse, olha, vamos melhorar isso aí. Ah, que legal. Ou às vezes tira um 100 na prova ali, no nosso caso são conceitos, tu sabe? Mas que eu sempre digo para ele, pô, é um a mais, né? Isso aí é um 100, cara. Tu aproveita aí e mostra lá em casa, hoje tu diz que é tudo contigo. Eles adoram, né? Eles, Sora, não vai dar muita bola para isso aí. Eu digo, a Sora, quando tirava uma nota dessa, só dava eu, né? Já estufava o peitinho e dizia, hoje eu já vou pedir tudo. Hoje é comigo. Tirei um 100, o que tu quer? Né? E eles, infelizmente, até nessa parada, assim, eu noto que não ficam com aquela emoção, com aquela gratidão daquela situação e não se sentindo reconhecidos e valorizados, que isso que nos entristece mais. Sim. Porque, veja, se nós adultos precisamos desse reconhecimento, dessa valorização no trabalho, pô, quantas vezes tu faz um trabalho legal, um projeto legal no teu trabalho, ninguém vê, ninguém reconhece. A gente é adulto para não chorar ali, não deitar na sala dos professores e chorar, buá, não viu, não falou que era legal. Ficar em posição fetal, chupar o dedo. Exato, mas tu vê que nós sentíamos sendo adultos. Sim. E sabendo como lidar com a situação. Então tu imagina eles que tá ali num processo hormonal, tudo se desenvolvendo e crescendo, e eles não têm um retorno necessário, né? Sim. E, infelizmente, até a gente entra aí na negligência, né? Não tem outra palavra assim que descreva a negligência aí contra a primeira infância e essa adolescência que vai chegando. Exatamente. E aí, esse nosso primeiro bloco aí teve o patrocínio, então, da NC Store, tá? Lá da Nívia Cristina. Que eu tô para ir lá. É verdade. Gente, tá babadeira mesmo, tá? A NC Store agora, além das bolsas e tudo, ela tá fazendo o maior sucesso com... Vocês já viu os chapeizinhos de crochê? É um que vai ser agora a maior sensação no verão de 2025? Então, eu já garanti o meu, esse final de semana chega, e aí... Você que quer garantir o seu aí, estar também na moda, entra lá no @NC Store, lá no Instagram, e ó, chama a Nívia e pede para ela fazer cor, tu escolhe, tipo de linha escolhe também, que ela faz. Vamos então correr aqui para nosso próximo assunto, então, nosso bloco 2 aqui, falando sobre um momento especial. Eita, agora sim! Pessoal, nós criamos então aqui, na verdade criamos não, deixar bem claro aqui que eu anotei aqui, porque é para eu não me esquecer de citar, então, é o @materna_,
underline mãe, tá? Lá no Instagram, da educadora parental Ana Laura, tá? Ela fez um vídeo onde ela colocou essas 8 perguntas e disse para, né, que o público ali, que as pessoas fizessem com seus filhos em casa. Eu achei aquele vídeo maravilhoso. Eu pensei, para que eu vou criar 8 perguntas se essa maravilhosa já criou essas 8 perguntas e foram assim, ó, daquelas que tocam assim, ó, uma flecha da mãe direto no coração do filho, né? Então, eu pedi para o Arthur gravar um vídeo respondendo as 8 perguntas. A Tati pediu para a Laura também gravar um vídeo e respondendo essas 8 perguntas. E nós vamos depois, então, conversar um pouquinho sobre elas. Mas agora fiquem aí com os nossos pimpolhos na tela. Fala pessoal, meu nome é Arthur Luiz, eu sou filho da Sabrina. E, bom, vocês já devem conhecer um pouco sobre mim, pelo que ela fala, né? E hoje eu vim aqui responder 8 perguntinhas que ela preparou aqui pra mim. Primeira pergunta é: como eu me sinto sendo filho da Sabrina? Cara, eu me sinto sortudo, porque tem muita gente que reclama sobre ter um pai que não compreende, sobre ter um pai e uma mãe que não são presentes, não ouvem o que tu tem pra dizer. E eu vejo que eu tenho isso, eu tenho uma mãe e um pai que querem me ouvir, que querem saber o que eu sinto e principalmente querem me ajudar, mesmo sem saber o que eu sinto. A próxima pergunta é: o quanto eu me sinto amado por ela? Cara, muito. Cada gesto assim que ela faz, só um olhar assim pra mim, cada palavra que ela diz já me faz me sentir seguro. Tá na presença dela me traz segurança, me traz um misto de emoções que são muito boas. A terceira pergunta é: qual é a coisa mais legal que ela já fez por mim? E essa é difícil de responder porque são 14 anos, então é muita coisa que já me agradou que ela fez, sabe? Mas eu acho que o que mais me fez me sentir amado foi parar e querer saber sobre os meus problemas, saber sobre como eu me vejo, sobre me ouvir, sabe? Sentar e me ouvir e dedicar o tempo dela pra mim. Eu acho que nenhuma coisa que ela tenha comprado, nenhum lugar que ela tenha me levado é tão especial quanto um momento pra eu desabafar com ela e ela tentar me ajudar, sabendo sobre os problemas. Que lembrança eu quero ter dela, da Sabrina, quando eu for adulto? Cara, é o que eu já acho que eu vou ter de lembrança mesmo. Uma mãe forte, guerreira, que, passou por vários apertos pra me dar uma condição bacana, assim, de viver, me dar lazer, me dar tempo, comida e, enfim, muito amor. O que eu mais gosto na rotina com a minha mãe? Cara, eu acho que é os dias que eu fico sozinho com ela em casa e a gente fica o dia inteiro sem fazer nada no sofá, só vendo uma série, um filme e comendo muita porcaria. E, bom, é esses momentos que eu posso aproveitar um bom tempo com ela. Se eu tenho algo que eu queira contar pra ela que eu nunca contei, cara, eu acho que só de problemas, assim, tipo, na escola, com amigos. Mas, tipo, coisas que eu acho que eu consigo resolver, sabe? Que eu não sinto necessidade de contar. Porque as coisas que mais me davam medo de me abrir, assim, de falar, de revelar pra ela, eu acho que eu já falei, sabe? Inseguranças minhas, essas coisas assim, sabe? Eu acho que eu já contei as coisas mais importantes que eu tinha pra contar e as que eu mais tinha medo de falar. Sétima pergunta: o que eu desejo pra minha família? Cara,
além de dinheiro e muita saúde, e uma vida longa, né, de preferência, eu acho que nada. Nada. Porque a gente já tem tudo. A gente tem compreensão, a gente tem carinho, amor. Eu acho que a gente já é muito grato pelo que a gente tem, sabe? Mesmo que, claro, a gente queira mais, mas tipo, poxa, eu acho que a gente é muito grato por ter o que a gente tem. E é isso, eu acho que eu não desejo nada. Porque alegria, amor, carinho e afeto a gente já tem. Se eu pudesse guardar, última pergunta, se eu pudesse guardar pra sempre um momento especial nosso, qual momento seria? Essa também é uma pergunta difícil, que eu acho difícil de responder. Porque são muitos momentos que eu guardaria. Muitos. Mas eu acho que seria uma coisa que a gente fez junto, tipo, por exemplo, uma viagem. Eu acho que seria isso. Talvez algum Natal que a gente passou juntos. Mas eu acho que uma viagem, assim, tipo, pra acampar, eu acho que seria alguma coisa assim, sabe? E é isso. Acabaram as perguntas. Um beijo no coração de todo mundo. E é isso. Oi, pessoal. Me chamo Laura Santos Gonçalves de Souza. Acho que vocês aí que estão vendo esse vídeo me conhecem. Se não me conhecem, eu sou filha da Tatiana dos Santos, aí do podcast. Inclusive, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui. Inclusive, um beijo, gente. Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E me passaram 8 perguntinhas pra responder. Eu não sei sobre o que é, porque o que eu quero passar pra vocês aqui é naturalidade, espontaneidade, sabe? Bem natural, realmente. Não sei sobre o que é, só sei que são 8 perguntas e eu tenho que responder. Então, né? Como você sente sendo filha da Tatiana dos Santos? Eu me sinto muito bem, afinal ela é minha mãe, ela é uma ótima mãe, ela é uma mãe incrível, que eu acho que todos vocês deveriam ter uma Tatiana dos Santos na vida. Porque eu me sinto muito bem, porque vendo outros adolescentes hoje em dia não tendo uma boa relação com os pais, e principalmente com a mãe, ou principalmente com o pai, com a avó, com, sei lá, enfim, com algum familiar da família, é muito triste. E de ver que a minha relação com a minha mãe é muito forte e tão boa, é algo bizarro, de incrível, assim, de se ver, sabe? Eu me sinto muito satisfeita de ser filha dela. Como você se sente amado? Como você se sente amado, o quanto você se sente amado. Pela minha família eu me sinto muito amada. Pelas pessoas da volta, amigos, eu me sinto admirada, honrada e respeitada. Diferente de ser um amor verdadeiro. Claro que a gente tem aquelas nossas melhores, assim, amizades que eu realmente me sinto amada. Mas pela minha família eu me sinto 1000 vezes mais amada, valorizada, enfim. Aquela coisa de família, né, gente? Meu sangue, sangue da gente. Então, eu me sinto muito amada pela minha família. Então, não tenho, assim, do que reclamar. Qual a coisa mais legal que eu, mãe ou pai, já fiz por você? No caso, seria minha mãe me perguntando, teoricamente. A coisa mais legal que eles já fizeram na vida, que foi, colocando assim nos dois, foi no dia que eu falei pra eles com 5, 6 aninhos que eu queria ser atriz. Eles não duvidaram e nem me questionaram, eles só confiaram em mim e me colocaram na agência. Tipo, cara, que pais que fariam isso? Não tô dizendo que é a coisa mais absurda do mundo, sabe? Mas tô dizendo, tipo, pô, que pais que vão confiar numa criança de 5, 6 aninhos pra colocar numa agência pra uma carreira. E olha aí onde eu cheguei. Não dizendo que eu também cheguei no topo de uma Bruna Marquezine, mas dizendo que pelo menos em algum lugar eu estou. Qual lembrança você quer ter de mim quando adulto? Eu já tenho, espero continuar tendo, e eu sei que eu vou continuar tendo, porque a senhora nunca me decepciona, mãe, e nunca me decepcionou na vida. Que é aquela pessoa legal, alegre, e principalmente o exemplo. A senhora me dá exemplo, um exemplo bom, um exemplo maravilhoso de querer ser uma mãe como a tua pessoa. E isso pra mim já é o suficiente pra eu ter uma memória 100% boa de ti, o exemplo. O que você mais gosta no dia a dia da rotina da nossa família? Não é uma coisa que realmente tá dentro da nossa rotina. De vez em quando sim, de vez em quando não, assim, sabe? Mas eu amo muito quando a gente almoça com a nossa família, quando a gente janta com a nossa família, mas especialmente jantar. Adoro.
Tem algo que você gostaria de me contar, mas nunca contou? Cara, as únicas coisas que eu nunca te contei são questões de frustrações minhas mesmo. Desculpas, inclusive, todas as vezes que eu te trato mal. É que eu sou uma adolescente, tenho conflitos meus que eu não consigo resolver e acabo descontando em você, principalmente nos outros. E não é de propósito. Eu não quero demonstrar meu lado frágil pra você e por isso que de vez em quando eu falo sobre as minhas coisas fúteis e passo mais tempo com os meus amigos. E não significa que quando eu passo mais tempo com os meus amigos e não passo tanto tempo com você, não significa que eu te amo menos por causa disso. Não, é muito pelo contrário, é porque tem algumas coisas que eu quero falar só com os meus amigos, porque eu não quero mostrar meu lado frágil pra você, porque muito é muito forte, tu é muito racional. E de vez em quando eu sinto vergonha de mostrar o quão frágil eu sou pra ti, entende? Tô te falando agora, mas eu me sinto de vez em quando um pouco vulnerável demais. E eu não quero te mostrar isso, entende? Eu quero te mostrar que eu sou a Laura forte que consegue fazer tudo sozinha e ser uma pessoa responsável, sabe? Mas não me sinto mal com isso. Só sinto que de vergonha de vez em quando, sabe? Mas eu sei que quando tu vê isso, tu vai falar que eu não deveria ter, que tu é minha mãe e tu só tá aqui pra me apoiar. Eu sei que tu vai falar isso. Mas acontece, frustrações de adolescentes, acontece. O que você deseja para a nossa família? Felicidade, saúde, luz, gratidão, felicidade. Bom, gratidão que eu tenho pela nossa família, né? Felicidade, mas saúde principalmente, dinheiro. Resumidamente isso. Se você pudesse guardar um momento especial para sempre, qual seria nosso momento mais especial que vai ficar guardado? Nossa, até hoje, assim, na minha cabeça, foi o dia da minha primeira peça de teatro, quando eu vi o meu pai e minha mãe na plateia, e eu percebi o quão importante eu era para eles. E aí eu acabei começando a tomar a atitude, assim, da carreira, sabe? Porque eu justamente entrei no teatro por causa da minha carreira. De querer entrar cada vez mais pra conseguir dar orgulho e bancar os meus pais quando eu for maior. E dar um orgulho e um futuro digno pra eles. Bom, gente, essas foram as 8 perguntas. Gostei muito de respondê-las. Espero que vocês também tenham gostado, que eu tenha conseguido pontuar bastante coisa aí pra vocês. Espero que vocês tenham entendido. E principalmente espero que vocês estejam bem, viu? Um beijo. Se cuidem. Então, pessoal, acredito que deu para vocês se emocionarem um pouquinho, tocar os corações, porque a gente se sente aí como pais, como responsáveis, felizes quando a gente escuta algumas palavras ali como gratidão, ou que quer que permaneça tudo como está, que se precisa, que o ser humano, infelizmente, é imperfeito, sempre quer mais. Mas o fato desses pimpolhos aí que já estão com 14 conhecerem que o que eles têm não tem preço e tem valor, isso já é uma caminhada que eles estão trilhando, que com certeza a virtude está ali, o amor está ali, a empatia está ali se desenvolvendo, e é tudo que a gente quer, que eles sejam adultos felizes, que tenham empatia pelos outros e que entendam que realmente vale nessa vida. Exatamente. Eu não sei quem é que tá com a juba mais, né? mais pavão, aqui, mais pavão, qual é o pavão mais? Com o leque do pavão aberto aqui, porque a mais gente colorido. a gente fica aqui, olha só que coisa mais linda, meu filho, minha filha, enfim. E aproveitar então, já vou aproveitar aqui fazer o meu momento aqui, então dizer para ti, meu filho, que tudo que tu precisar na tua vida sempre e para sempre eu tô aqui, e que não tenha dúvidas de que não existe nada que tu não possa me contar. Vão existir coisas que tu opte por não me contar, porque daí vai ser da tua privacidade e tudo mais, e tá tudo certo, faz parte do crescimento, mas que não existe nada que tu não possa contar para mim, e que eu tô aqui para ti, eu te amo sem limites. E a Laura sabe aquela nossa frase, né? Minha vida todinha. Então, sem mais, minha vida todinha tá ali. É isso aí. E para você que também quer se emocionar, mas agora falando mesmo assim, ó, é uma forma de entender um pouquinho e ver o quanto que nós somos importantes na vida dos nossos filhos? Sim.
Mas é uma forma também muito inteligente que eu achei dessa educadora parental, da Ana Laura, de criar esse momento, sabe? Essa oportunidade de aprendizado, porque é aprender sobre o filho e é o filho aprender e ver tudo que ele já aprendeu também sobre a mãe. Exatamente. E lembrar, né, o quanto que a mãe é importante para ele. Exatamente. Eu até gostaria de propor aqui, tenho certeza que a Sabrina vai concordar comigo. Eu gostaria, pessoal, que vocês enviassem no direct para nós ali os vídeos, Isso se fosse mesmo. possível, quem se sentir à vontade, para nós colocarmos aí nos próximos programas. Então, gostaria muito aí que nos comentários o pessoal que gravar, que se desafiar a fazer isso com seu filho, que coloque para nós o vídeo e que diga, ó, pode publicar, que nós estaremos aí combinando com vocês, com a produtora, com a equipe, e o seu vídeo vai aparecer aqui também, assim Isso como o mesmo. dos Pimpolhos. Isso mesmo. E eu vou pedir daí para a gente colocar. A gente vai colocar as perguntas na descrição do episódio, porque se eu falar aqui, vocês vão ficar que nem eu. Eu fiquei Exato. no vídeo da Ana Laura lá, assim, ó, pausando e anotando as perguntas. Bom. Aqui, ó, minhas perguntinhas todas anotadas, ó, para Bom. não esquecer de passar para ele. Então, eu vou deixar na descrição as perguntas e aí a gente conta também com a participação de vocês. Eu acho que vai ser muito especial também. Vamos ver aqui então. Vamos então para mais um patrocinador agora. E aí nós vamos falar de uma pessoa que é considerada as mãos de fadas aqui de Gravataí, que é a Alessandra Rocha. A Alessandra, ela vem então com essa proposta aí para te deixar renovada, repaginada. Tem o peeling dela de Hollywood, o protocolo aliado ao protocolo, né, de porcelana. Gente do céu, a pele fica que é uma coisa. E até depois eu vou conversar com o meu dermato, tu sabe que eu fui fazer, e a lesão que eu tenho, bom, tu que tá aqui bem de pertinho consegue ver, eu tenho uma lesão, gente, de psoríase na minha testa, que ela é enorme, ela faz uma faixa aqui, ó. E aí, depois do tratamento que eu fiz com alta frequência e com laser, ela parou de escamar. Opa! Depois eu vou ver com ele até o que fez o que aconteceu nessa lesão aqui. E daqui a pouco pedir para ele estudar ou me falar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou lá na Alessandra fazer no corpo inteiro, Alessandra. Porque eu preciso estar pronta nesse verão. E aí você também que quer ficar aí, né? Zero bala, deixar um rostinho, uma pelezinha de 20 anos, entra em contato lá com a Alessandra Rocha e garante o teu horário lá, o teu momento lá com ela também. Vai estar aqui embaixo também o Instagram da Alessandra e o da NC Store também, que eu já falei. E a nossa próxima, depois eu falo, também vai estar aqui também o Instagram dela. Vamos para o nosso terceiro bloco, então, falando sobre esse momento, assim, esse processo, né, de restaurar a harmonia dentro dos nossos lares. E como a Tati falou, família não é só aquela que cria, não é só aquela que põe no mundo, é aquela que educa também, então na escola também. Exatamente. E aí trouxe como reflexão aqui, né, como transformar pequenas práticas em grandes mudanças na relação familiar. E algumas diquinhas de ouro aqui, temos 4 dicas aqui. A primeira delas é valorizar virtudes nos nossos filhos, em vez de apenas corrigir erros. Gente, eu sei que é muito difícil a gente ver aquela louça na pia e saber que... Porque, principalmente falando de adolescente, tá? Porque daí a gente tá falando ali de criança, adolescente que já tá ali com 14, 15, 16 anos, já são muitas vezes, o meu filho então é maior que eu, né? E somos 3 pessoas, no meu caso, 3 pessoas dentro de casa. Somos 3 pessoas que podemos contribuir com o andamento daquela casa ali, para não sobrecarregar nenhum. A psicóloga até do meu filho fala muito sobre isso, né? Ela fala sobre esse momento de união nas tarefas do dia a dia, porque a vida não para. E é naquele momento ali do dia a dia que a gente vai educar através do exemplo. Então não é só, fulano, vai lá lavar a louça. Fulano, tu lava, eu seco. Vamos fazer junto as coisas, né? Quando possível, né? A gente sabe que as rotinas aí, né, não são... Mas esses rituais, assim, de estar em casa é muito legal, muito bacana, e a pessoa pode até pensar assim, eu estou super cansada, lava a louça e vamos encerrar com isso. Isso é uma reprogramação que a gente tem que fazer cerebral, para que mesmo aquele momento que não
no primeiro momento é chato, né, Sabrina? Fazer as coisas de casa, tarefas chatas, no primeiro momento é chato. Mas nós, por exemplo, lá em casa, nós temos esse ritual. E a Laura, por exemplo, como foi sempre o meu marido que cozinhou, a Laura sempre teve esse ritual de estar ali cozinhando com o pai. Sujando, limpando, cortando, mesmo que não acertasse, e eu ali reclamando, que também faz parte, né? Mas está naquele ritual ali, olha a sujeira que estão fazendo, olha não sei o quê, aí corta a carne, corta essa carne aí, para de reclamar, e aí estão ali passando, então, toda essa muvuca que a gente pensa assim, nossa, tá sendo uma desordem, não, tá sendo realmente, como tu falou aí, tá sendo um momento em família, em que todos ali estão colaborando para que tudo seja resolvido, fique limpo e para que aquele ambiente esteja pronto para nos receber no dia seguinte. É a rotina, né? Exato, é importante essas coisas, porque se a gente leva só para o lado chato, gente, fica muito difícil. E eu acho um saco tarefa doméstica, né? Sim. Acho que tem algumas pessoas que dizem que gostam e tal. Eu, especificamente, não gosto. Eu acho que essas pessoas são aquelas que aparecem nos vídeos que falam dos reptilianos. Eu acho que são eles que gostam de limpar a casa. É, porque eu não, assim, eu vejo muito mais coisa para fazer do que isso, mas enfim, né? Não vamos estar julgando aí o pessoal que gosta de limpar, gosta de limpar. Não. Jamais. Só porque eu sou leonina, eu não sou de virgem, não quer dizer, né, gente? Mas então a primeira, valorizar então as virtudes, né, nos nossos filhos, ao invés de apenas corrigir os erros. E isso não é difícil, gente. Tem sido difícil, como a Tati falou, porque a gente tá nessa onda de não olho mais nos olhos, a gente olha, parece só os borrão das pessoas, né? A gente não olha mais as pessoas de verdade. Mas não é difícil. Tu elogiar o teu filho, tu ver que alguma qualidade, alguma coisa, todos nós temos, e todos nós temos os nossos defeitos, mas tentar, então, ir por esse lado de fazer elogios ao invés de só cobrar. Número 2, nós temos ali um ritual semanal em família. Um mate, um jantar, para quem vai em igreja, culto, ir na igreja, no culto, fazer uma leitura, um passeio, alguma coisa. E principalmente se tu não consegue no teu dia a dia, na tua rotina, ter esses momentos ali dentro de casa mesmo, fazendo uma limpeza, alguma coisa junto, de repente um ritual na semana com a família seria o canal, né? Então aí temos para tudo que é tipo de agenda. E aí eu lembrei agora que no vídeo ali o Arthur fala sobre o momento que ele guardaria na lembrança, coisas, talvez uma viagem, ele falou acampamento, eu lembrei, claro, quando nós acampamos a gente fica uma semana dentro de uma barraca, e é uma semana onde o pai, a mãe e o filho estão fazendo juntos as coisas. Então, se eu vou cozinhar, é uma panela só que eu tinha para cozinhar. E era um acampamento chique ainda, porque era uma panela elétrica. Então, eu fazia tudo ali. A gente picava junto, o outro fazia, o outro ia buscar água, mas estávamos todos ali o tempo todo fazendo juntos. Então, talvez esse momento tenha sido tão especial por isso, né? O terceiro ali, olho no olho antes de dormir. É aquele velho ritual de depois das 9, aí vai do horário de que cada um vai dormir ou vai se preparar para dormir, depois das 8, depois das 9, celular na caixinha do celular. Sabe? Pra gente ter esse momento do olho no olho, do conversar, do olhar um jornal nacional e comentar com a família, ou sentar na mesa e fazer uma leitura de um livro, um evangelho no lar, para quem é espírita que nem eu, enfim, né, ter esse momento do olho no olho que é muito importante. Eu, por exemplo, tenho esse momento do olho no olho, até que não seja assim para fazer um programa específico, porque muitos vão dizer assim, de repente, mas eu não tenho condições, porque o ser humano justifica tudo, né, na verdade. Então, nem que seja apenas para olhar olho no olho, conversar. Sem um celular, sem nada, conversar sobre o dia, conversar o que gostou naquele dia, o que não gostou. Então, por exemplo, a gente tem esse ritual que é diário. Muitas vezes eu tô dormindo, a Laura briga comigo, tu não tá me escutando? Tô, continua, tô. Entendeu? Entendi. O que tu acha que eu devo fazer? Eu tenho que puxado, né? E porque eles necessitam, de certa forma nós necessitamos dessa troca com eles também,
e através disso a gente fica sabendo o que está acontecendo, porque é como tu falaste lá no início do programa, a gente está trabalhando, a gente está correndo, às vezes a gente chega depois. Claro que estou dizendo no caso aí dos nossos que já são adolescentes, mas no caso dos menores que ficam em escolinha, que ficam no jardim, que ficam... O pai e a mãe também tem que saber se não ocorreu alguma coisa de diferente na escola. Sim. Na escolinha. Se aquela criança não sofreu alguma coisa que deixou ela chateada, ou até uma agressão, como muitas vezes nós estamos vendo aí nas reportagens, ou coisas piores, né? Que eu não vou entrar aqui, que vocês estão entendendo. Mas quanto mais tu deixa essa corda solta, pior é depois para buscar. Exatamente. E aí a nossa quarta e última dica de ouro aqui: aprender a pedir desculpas e reconhecer falhas. Aqui, pessoal, vai ter quem diga para mim assim: mas eu sou a mãe, eu sou o pai, eu não tenho que pedir desculpa. Na teoria não teria. Mas como a gente vem falando aqui que educação, virtudes, tudo que tu vai passar pro teu filho, tu vai passar através do exemplo. A questão do pedir desculpa, de mostrar para ele que quando eu peço desculpa, o meu braço não cai, a minha perna não fica pelo caminho, não dói, não me bota para dormir, não me deixa em coma. Pedir desculpa é uma coisa que a gente deveria estar fazendo assim. Eu vejo gente falando assim: capaz que eu ia pedir desculpa. Tu tem toda a razão, porque tu vai pedir desculpa, gente, simplesmente muitas vezes para dar esse exemplo para outra pessoa, porque outra pessoa precisava desse incentivo de pedir desculpa. E às vezes, e quem disse que a gente tá certo, né? Às vezes a gente tem certeza ali, mas às vezes até no meio da certeza da gente, a gente não tá conseguindo ver a coisa, a situação toda, e de repente alguma mágoa, alguma coisa ficou ali, alguma palavra maldita, né? E tal, mal colocada. Então, pedir desculpa é uma forma que a gente tem de ensinar também os nossos filhos. E pai e mãe, eu não vejo problema em pai e mãe pedir desculpa. E aí eu peço desculpa aos influenciadores e psicólogos que gravam vídeos e falam muito que pai e mãe têm que mostrar autoridade. Eu acho que sim, nós temos que ser uma figura de autoridade dentro de casa, obviamente sem se utilizar do autoritarismo. E tu pedir desculpa não significa que tu tá te diminuindo, te rebaixando perante ao teu filho. Significa que tu tá ensinando ele que mesmo muitas vezes tu achando, tu julgando que tu tá com toda a razão, tu pode pedir desculpa, sabe? Pra quê? Pra criar aquele momento ali da quebra, sabe? Da tensão. Aí o filho, opa, minha mãe me pedindo desculpa. Não, tá, então vamos parar. Eu sempre falo, eu costumo falar isso muito em casa. Eu digo assim, tá, pessoal, deu, chega, vamos pedir desculpa, não sei o quê. Pra depois a gente ter aquela conversa chata, depois, sabe? Depois que os ânimos se acalmam, porque isso é normal, acontece na minha, na tua, na casa de todo mundo, né? Não, e pedir desculpas e reconhecer o erro é uma questão de responsabilidade, né? Contigo, com os outros, com a tua biografia, é uma questão de exemplo. Errou, tu tem que ser o suficiente, tu tem que ter culhões, encarar e dizer: errei, peço desculpas aqui, me coloquei mal, falei uma palavra mal, me desculpe se te magoei. Me desculpe, né, se fui mal interpretado. Me desculpe se não fiz ao alcance do que tu esperava, porque nós não somos perfeitos. Então, que história é essa? Sim. Que eu não peço desculpas, eu tô sempre certa, então. Tu tá sempre certa. Sim. Então, eu também peço desculpas aqui aos pedagogos, aos psicólogos, aos psiquiatras, que a gente vê na internet que dizem que não é por aí. E eu concordo contigo e faço minhas tuas palavras. Sim. E acredito que vocês estejam errados, porque na nova pedagogia aí, vejam como é que está. Nós temos alunos que jamais nos pedem desculpas e, ao contrário, até chamam os pais para irem lá na escola nos xingar e não nos pedir desculpas. Ao contrário, se puderem até nos baterem, nos batem, porque tem essa nova didática. Uhum. Que isso, gente? Sim. Não, né? É. Não, eu vejo pessoas falando assim, não, porque meu pai e minha mãe nunca me pediu desculpa, onde já se viu, por que eu vou pedir desculpa? Porque tu é um ser... outros momentos, eram outras situações, outras pessoas, nós não tínhamos
toda essa desconexão dentro de casa, né? Nós não tínhamos filhos que passavam 24 horas na frente de uma televisão, na frente de um computador, de um celular. E hoje em dia a gente tem, então as coisas vão ter que mudar, inclusive nessa questão, né, dentro de casa, das palavras que a gente vai usar com os nossos filhos, desses momentos que a gente vai começar a oportunizar para que eles aprendam, né, e reflitam. E até quando tu estava falando agora ali, eu fiquei pensando assim, claro, na hora que eu estou falando assim, não, me desculpa, meu filho, por isso, por aquilo. Esse por isso, por aquilo, tá entrando no ouvido dele, ele tá ouvindo. Daqui um pouquinho vem a consciência, e eu aposto muito nesse grilo da consciência, sabe? Esse que vem e diz assim, pois é, me desculpe por ter feito isso, por ter pensado isso, por não ter falado isso. Mas a minha mãe nem fez tanto isso. E tá pedindo desculpa. Quem sabe é nesse momento que dá o estalo ali, sabe? Gente, essas aí foram então as nossas 4 dicas de ouro aí, né? E eu acho que não custa nada a gente tentar, como disse a Tati. Temos aí, né, os resultados aí dessas pedagogias e dessas formas todas de se lidar com os filhos, e estamos vendo que os resultados não estão lá grandes coisas, para a gente vir com tanta veemência e dizer que é assim e não assado, né? Então, pessoal, nós falamos do momento também que não podemos esquecer, que é aquela crença em algo maior. Não falamos aqui, mais uma vez, gosto sempre de deixar muito claro, aqui está valendo para qualquer religião, aqui está valendo para qualquer culto, para qualquer tipo de crença ou de ritual que as famílias e cada um individualmente acredite, que se sinta bem, que se sinta com força, com coragem para sair fora do seu lar, da sua casa, do seu castelo, como eu digo, e quando eu digo castelo é porque a casa da gente é o nosso castelo, não interessa que seja um cômodo com a família inteira, ali dentro a gente tem que trabalhar essa força, essa luz, para que quando todos saiam para as suas lutas, que todos nós temos diariamente, a gente se sinta aí mais forte para vencer. E se não venceu naquele dia, vai vencer no outro. Mas da onde vem essa força? Dessa crença em algo maior. Então não esqueçam, é Deus, é um orixá, é no evangelho, no lar, é lendo uma Bíblia, é com um livro espírita, é fazendo a sua oração à noite, ao levantar, enfim. Não esqueçam, algo maior existe, vamos agradecer, respeitar e continuarmos aí todos os dias firmes e fortes, protegidos por essa luz divina aí. Exatamente, é esse elo invisível que dá sentido, né? E que realmente transforma o nosso dia. Vamos crer em qualquer coisa, seja no sol, seja na energia da lua, seja em Deus, seja numa energia, numa luz, na espiritualidade, no que for. Desde que a gente passe valores para os nossos filhos através dessa crença e a gente ensine eles através do exemplo que crer em alguma coisa significa que a gente se reconhece como pessoas que são frágeis, pessoas que erram, pessoas que estão ali aprendendo, eternamente aprendendo, e que a gente crê numa evolução, seja ela da forma que for, né, dentro da tua crença que essa evolução ocorra, e que a gente está ali todo dia tentando, mas é tentando de verdade, é tentando com força, com fé, com crença, é tentando com convicção ser melhor possível a cada dia. Me lembrei agora do grupo escoteiro, né, que fala, né, melhor possível. Meu filho foi um lobinho, coisa mais queridinha. E aí, a gente vai encerrar, então, aqui o bloco com uma história inspiradora. Tati, tu teria uma história inspiradora sobre fé, crença dentro da tua família, dentro da tua história, da tua biografia? Essa eu vou passar para ti, porque eu acordo e durmo rezando, né? Minha vida já é uma crença. Senão não estaria aqui. Então, para mim, tudo é uma história divina. Todo dia é uma história divina. Quem me conhece sabe disso. Então, para mim, tudo é divino. Tudo que acontece é divino. Tudo que fazem, para mim, é divino.
Qualquer ser humano que aparece muitas vezes, e eu falo muito disso, aquele anjo disfarçado, né, da comitiva de Deus, que eu costumo dizer, e acontece muito com todos nós, é que nós não prestamos atenção nisso. Quando tu te vê num momento ali que tu está totalmente perdido, precisando de uma orientação, tu não conhece uma pessoa e a pessoa surge do nada, tu não pediu para ela, né? Ela não te deve nada, tu não deve nada para ela, é simplesmente assim, natural, e a pessoa te diz, não, tu tem que fazer assim, assim, assado, daí tu vai ali, tu pega aquele documento, tu faz assim, tu faz assado. Gente, e aquele ato pequeno transforma a tua vida, às vezes, num outro ciclo e numa etapa que tu fica com aquela pessoa sempre no coração. E diz, nossa, aquele dia aquela pessoa foi um anjo na minha vida. Então, eu agradeço todos os anjos que eu tenho aí durante os meus dias aí, que me tiram, às vezes, de muito enrosco. Então, bênção a todos esses anjos aí que me orientam e que me ajudam no dia a dia. E eu tenho uma história que, apesar dela não ser uma história tão curtinha, eu vou transformar ela agora curtinha aqui para poder passar para vocês, que é com uma amiga minha, eu chamo ela de minha guru, a Márcia, ela é mãe da Paty, uma amiga minha também muito querida, e eu sempre falava para a Paty, eu dizia assim, Paty, eu sou tua amiga só porque eu gosto da tua mãe, eu sou obrigada a ser tua amiga para ser amiga da tua mãe. E aí a gente, bom, sempre riu e tivemos momentos assim também muito valiosos, né, na nossa amizade. Mas a Márcia, minha guru, eu chamo ela assim porque eu ligava para ela sempre no final do ano e ela me dizia como ia ser o ano. E naquele determinado ano eu estava desesperada que eu não ia conseguir falar com ela e estava indo para o litoral para passar o ano novo. E veja, eu morava em Esteio. Tava indo primeiro, tinha que ir para Porto Alegre, da Zona Sul, passar o Natal lá com a minha mãe, e de lá eu ia ir para o litoral. Eu tô subindo uma rua movimentada no centro de Porto Alegre, Doutor Flores. Eu tô subindo a Doutor Flores e eu enxergo aquela baixinha de 0,5 metro, assim, vindo. E eu olho para a cara dela e eu vejo que não é ela, tá? Ela é quem anda do lado dela ali, que parou e começou a me falar, vai ser o teu ano, vai ser assim, vai ser assado, não sei o que, do nada. Sabe as coisas quando acontecem do nada? Porque a gente não tinha telefone para falar dessa forma que a gente fala hoje em dia, no WhatsApp e tudo mais. Então, era uma dificuldade tu ligar. Tu tinha que ter crédito para ligar. E o meu celular, ele era pai de santo. Então, eu também não tinha isso. E aí, ela me falou isso. E, gente, naquele ano, eu estava num trabalho e um colega meu falou assim, Sabrina, por que tu não compra uma casa? Veja, eu trabalhava numa imobiliária, tá? Recém tinha me recuperado de um acidente gravíssimo que eu passei e tudo. E eu ganhava, acho que o meu salário ali era em torno de uns 700, 750, tipo, não era nada mais que isso, sabe? Meu marido ganhava, tipo, uma merrequinha um pouquinho mais. Daí eu dei risada, eu falei, ué, não compro porque eu não tenho dinheiro. Ele, não, mas olha só, um dia chuvoso, sabe, corretor de imóveis, ele precisava vender e tal. Olha só, entrou essa casa aqui, pega a chave, leva ele. E a gente foi naquela casa, eu e meu marido dizendo, não, tu me leva para cada uma. A gente entrou na casa, eu tirei foto com o meu celularzinho pequenininho, depois eu mandei para minha mãe, acho que eu mandei até via Orkut, alguma coisa assim para minha mãe as fotos. E aí eu disse, tem uma foto até que eu tô assim, fingindo que eu tô com barriga, a gente era muito sequinha, fingindo que eu tô com barriga, mostrando que ali ia ser o quarto do Arthur e não sei o quê. E até me começo a me emocionar, porque hoje o Arthur estava gravando vídeo no quarto, sabe? E a gente comprou aquela casa. Demorou bastante para a gente comprar, porque a gerente do banco, da Caixa, não acreditou que a gente ia conseguir pagar. E ainda falou pro despachante assim, disse assim, tu bota o teu nome então aí, né? E eu e o Léo, assim, sabe? 2 pirralhos, sabe? Tu bota o teu nome aí, que se eles não conseguirem pagar e tal. E a gente, agora eu vou empinar mesmo aqui a minha cara, porque a gente não só pagou em tempo recorde, porque eu acho que a gente pagou em 12 anos um financiamento que era para ter sido em 30 anos, se não me engano, como a gente só melhorou a nossa vida e, olha, nunca deixei de pagar uma conta, graças a Deus, e hoje estou ali com a minha casa quitada. Então, um beijo
Márcia, para ti, por ser a guru da minha vida. Com certeza. Tá? Independente de religião, gente, é uma fé, uma crença que às vezes tu tem nas pessoas, e eu espero que as pessoas, ao assistirem o nosso episódio, que elas voltem a sentir isso, sabe? Uma fé na humanidade, fé nas pessoas. E eu tenho fé que a cada episódio que eu e tu, Tati, a gente grava aqui, por mais que muitas pessoas falam assim, vocês não vão mudar o mundo, isso é utopia, isso é não sei o quê, que esse espírito de que sim, a gente está fazendo o nosso melhor para mudar o mundo, ele continue e que a gente siga assim, nem que seja só para estar aqui, né? Exatamente. E aí, antes de encerrar aqui, eu vou falar então que esse último quadro aqui, ele teve então um patrocínio da nossa amiga. Eu te daria para encerrar até com a tua história, assim, né? Não, que mas... é super emocionante. Não, mas eu preciso falar aqui, né, da nossa amiga aqui. E eu sei Linda que essa amiga história. aqui, ela também tem muitas histórias para contar, a Rê, e que ela também tá num momento que eu digo para ela assim, tu tá cheia de graça, ela bem faceira, comendo um bolo de chocolate, tá bem faceira. Inspirador, inspirador. A nossa colega gravidinha agora. E aí, então, deixar para vocês aqui, né, que não pode faltar também, nós como bons gaúchos e gaúchas aqui do Rio Grande do Sul, né, um momentinho do nosso mate, e que a Cuias da Rê, ela traz para ti, além de cuias personalizadas e enfeitadas e decoradas, traz umas chocolates, traz erva de chimarrão também. Eu tô viciada numa de maçã com canela. Gente, a gente tem momentos, e aí eu vou falar da tua virtude, Rê, aí tu veio. Aí tu veio. Porque são momentos, até no trabalho, assim, aquilo é tão restaurador, né? Quando ou a Sabrina ou a Renata faz ali aquele mate com aquela erva maravilhosa ali da Cuias da Rê, e a gente segue o trabalho feliz, né? Restaurada. Sim, ali não há momento, não há celular que atrapalhe aquele momento. O celular, a gente nem sabe onde é que andam os celulares, para vocês terem uma ideia, quando a gente está nesse momento aí, que é divino. E agora sim, pessoal, então chegou ao fim do nosso programa. Eu quero encerrar, então, mandando um beijo, um abraço para o meu marido, para o meu filho, e me comprometendo aqui também em fazer o meu melhor. E eu espero que vocês nos enviem também os videozinhos e que comece esse movimento também nos lares de quem nos assiste, de restabelecer essa conexão. Vamos, ligar o plug agora e, ir para as cabeças, como diz minha amiga Tati. Exatamente, gente. Estamos juntos. Vamos melhorar esse mundão aí, que condições nós temos. É um mundo incrível. Mas vamos restaurar aí o olho no olho e aquele abraço quentinho do Olaf nos corações. Esse foi mais um Sala Aberta. Obrigada pela audiência aí. Obrigada pelo crescimento nas redes sociais. Curtam, comentem, compartilhem e enviem um vídeo aí. Não esqueçam do desafio aí com seus filhos. A gente aguarda ansiosamente aí para colocarmos aqui para vocês. Esse foi mais um Sala Aberta. Obrigado. E mãe, eu vou gravar o vídeo também respondendo para ti, tá?